A arte de envelhecer. Consideramos o envelhecer uma arte? Quem considera envelhecer uma arte, levante a mão. Alguns timidamente levantaram a mão. A maioria não levantou. Mas Dona Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Desperte e Seja Feliz, ela coloca que o envelhecer é uma arte e uma ciência, em que todos nós devemos levar a sério, porque, na medida que passam os nossos dias, nos conduz ao envelhecimento se a morte não chega. Então, através das palavras da mentora, nós conseguimos entender este processo de envelhecer como uma arte. É claro que quando falamos do envelhecimento, inicialmente nos vem a ideia da perda da agilidade, da perda dos movimentos, de algumas fragilidades. E quando nós paramos para refletir sobre o próprio envelhecimento, se é que a vida já nos levou a esta reflexão, também nós observamos que, inicialmente, esta conduta nos direciona a pensar em termos do físico, do biológico, mas sabemos que isso vai muito mais além. No livro Paulo Estevão, há uma narrativa descritiva, logo no começo do livro, que retrata muito bem esse aspecto físico do envelhecimento. Quando o pai de Estevão se dirigia ao mercado, e na descrição de Emmanuel está lá posto: as rugas da face macilenta, a perder-se nos fios grisalhos da barba veneranda. Então, rugas, grisalhos, tudo isso vem nos apontar esta visão do envelhecimento como um aspecto biológico. Mas Dona Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, ela também nos coloca que muitos creem que a velhice, ela significa a perda da memória. Ela significa uma deterioração do nosso raciocínio. Também significa um desequilíbrio das emoções. Tudo isso são as crenças das pessoas. E qual é a nossa crença frente a isso? Não podemos deixar de considerar que o envelhecimento vai trazer uma perda da nossa memória, que vai trazer um desequilíbrio das nossas emoções. Mas tudo isso pode estar sendo trabalhado durante todo o nosso processo de crescimento e desenvolvimento. Porque as nossas células do corpo passam por um processo que é muito conhecido, todo mundo estudou lá na escola, do processo da mitose, que é exatamente o processo onde uma célula vai dar origem a duas com o código de memória daquela célula original. Mas se os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas são deletérias, isso trará uma interferência nesse processo de mitose, de divisão das células. Então, esta interferência poderá acelerar este processo, poderá retardar este processo. Quando nós falamos de aceleração, vamos pensar na formação de tumores, que podem ser benignos, que podem ser malignos. Quando falamos num retardo neste processo da divisão, vamos pensar no acometimento do nosso sistema imunológico e, por conta disso, estaremos trabalhando para o aparecimento das infecções no nosso corpo. Então, é preciso considerar este padrão de pensamento que carregamos
ao longo da nossa trajetória que estará envolvido neste nosso processo de envelhecimento. Então, estas ondas vibratórias, quando elas estão do pensamento, quando elas estão desequilibradas, elas podem levar a processos degenerativos, ocasionando doenças como conhecidas da terceira idade, o mal de Parkinson, a doença de Alzheimer. Então é preciso cada um de nós, tendo conhecimento de que isso depende em parte do nosso processo de condução, de atividade perante a vida, fazer uma análise dos padrões de pensamento, das ondas de emissão do pensamento que estamos tratando no nosso dia a dia. Porque a cada minuto nós temos milhares de pensamentos que estão a povoar a nossa mente. Talvez nunca tivéssemos ouvido falar que pensar de maneira equivocada poderia ocasionar processos degenerativos e eu desenvolver a doença de Alzheimer, que é uma doença que tem causas desconhecidas, mas sabemos que tem um componente genético que é forte, mas que os pensamentos também poderão estar atuando para levar ao desenvolvimento desta doença. Existiam 3 irmãs solteiras, idosas, que moravam juntas. Essas eram já longevas. A mais velha se chamava Marieta, 84 anos. A irmã do meio, Julieta, 82 anos. E a mais nova, Antonieta, com 80 anos. Todas as 2 mais velhas recorriam muito à irmã mais nova. Paz era mais nova com 80 anos. E certo dia, a irmã mais velha, que se chamava como? Marieta, estava entrando no banheiro e chamou a sua irmã mais nova para lhe tirar uma dúvida. Como era o nome da irmã mais nova? Antonieta, me ajude, porque eu não sei se eu devo tomar banho ou eu já tomei banho. Então Antonieta olha para ela e diz: você está com sua roupa de dormir, não é? Ela respondeu sim. E a outra roupa que você vai trocar está nas suas mãos. O que isso significa? Ah, minha irmã, que eu ainda vou tomar banho. Então, pacientemente, Antonieta diz: muito bem, tome o seu banho. E ela volta para poder ajeitar as coisas do café. Quando está lá na mesa, eis que chega a irmã do meio. Como é o nome? Senta-se à mesa e ela pergunta a Antonieta: minha irmã, eu agora não sei se eu já tomei café ou se eu devo tomar café. Pacientemente, Antonieta diz: minha irmã, olhe para a xícara à sua frente. Ela está suja ou está limpa? Aí Julieta diz: oh, minha irmã, muito obrigado. Ela está limpa, significando que eu ainda não tomei café. Então Antonieta, na sua paciência, para e pensa, bate na mesa e diz consigo mesmo: meu Deus, me liberta de chegar à idade das minhas irmãs e não saber o que fazer. Julieta, vai abrir a porta que estão tocando. Ou seja, nós não nos damos conta de que o processo do esquecimento, da dependência, ela vai chegando a uma determinada idade, que pode ou não significar a doença de Alzheimer. Mas, em chegando, é preciso trabalhar
dentro do contexto da família, que lida com esta adversidade no seu processo de existir, elaborando formas de viver que permitam esta convivência saudável. Será que no nosso dia a dia, diante de uma situação como essa, de duas irmãs que são mais dependentes, apesar de serem independentes nas suas atividades de vida diária, será que teremos a paciência no decorrer dos anos de estar diante desta situação e respondendo com tranquilidade aos mais variados questionamentos que muitas vezes se sucedem, minuto a minuto, ação a ação do cotidiano daquela pessoa? Então, este processo de envelhecer, ele vai estar alertando a cada um de nós que todo o estágio de crescimento e desenvolvimento e da forma como nos conduzimos diante dos processos de vida, do contexto em que estamos inseridos, vai nos remeter ao nosso processo de ajuda, ao nosso processo de solidariedade, ao nosso processo de exercício da caridade. Isso significa estar seguindo os passos de Jesus. E é claro que se diante de situações como essas apresentadas pelas irmãs, nós vamos nos desesperar, nós vamos colocar para que elas resolvam sem dar uma resposta. Nós não vamos atender às demandas que surgem. Isso estaremos nos afastando de um compromisso que foi assumido lá atrás. Porque não é à toa que aquela família foi constituída. E em sendo constituída um núcleo familiar, isso vai sinalizar para cada um de nós que temos um compromisso e que precisamos dar conta. Se não fizermos isto agora, vamos ter que retornar para poder dar conta daquilo que ficou pendente e que precisa ser ressarcido perante as leis de Deus. Então, essas ondas mentais, elas procedem do espírito, a alma encarnada. Nós pensamos e o nosso corpo, os nossos órgãos estarão recebendo estas energias, este pensamento que vai estar de acordo com o nosso estágio evolutivo. Este padrão de pensamento que estamos emitindo, ele será capaz de levar a uma organização, a um equilíbrio das células do nosso corpo, ou poderá levar a um desequilíbrio na unidade celular. Então, quando nós temos pensamentos de raiva, de ódio, de ciúme, de inveja, de animosidade, isso poderá estar determinando o aparecimento de enfermidades de difícil etiologia, de difícil diagnóstico, de difícil tratamento. Muitas vezes nós temos um processo contínuo de ida a médico em busca de encontrar um diagnóstico para o mal, que fazemos todos os exames e esse diagnóstico não sai com precisão. Temos a prescrição de um determinado medicamento que precisamos tomar. Tomamos a medicação e parece que ela não resolve aquele problema que nós estamos a apresentar. Isso vem nos sinalizar que talvez a origem deste problema esteja no nosso padrão de pensamento, que é capaz de promover toda essa degeneração em nosso corpo. Então, precisamos mudar as nossas ondas vibratórias para que elas, nesta mudança, nesta emissão de vibrações de compaixão,
de vibrações de solidariedade, de vibrações de amor, possam estar irradiando em torno do nosso ser e assim podermos viver com mais tranquilidade, mesmo diante do processo de adoecimento. Se nós vibramos nestas ondas, nós teremos uma forma tranquila de lidar com este processo e também, quem sabe, de resolver mais rapidamente aquela doença, se não for crônica, que se instalou em nosso organismo. Então, esta onda de amor é preciso vibrar nas nossas mentes, nos nossos corações. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, nós temos lá muito claro, na instrução dos Espíritos, a lei do amor. E diz que todos nós sabemos que o amor é o resumo da doutrina de Jesus e que nós passamos por estágios de crescimento dentro desta evolução para chegar a atingir o clímax do amor. Porque no início nós agimos muito mais por instintos, muito mais por impulsos, porque o espírito ainda está na sua fase primitiva de evolução. Depois vamos avançando um pouco mais e temos as sensações. E por fim, chegamos ao cume do sentimento, que é exatamente o que nós precisamos para poder atingir a perfeição, o auge do sentimento do amor. Mas, para que nós possamos expressar este amor na nossa existência, torna-se necessário esta partida para descobrir qual o sentido que nos move estar aqui. Por que recebemos de presente esta dádiva do Pai, através do seu infinito amor, à presente existência? O que nos move estar numa casa espírita, o que nos move entender as dificuldades dos relacionamentos familiares, entender as dificuldades que encontramos no nosso processo de trabalho, se não compreendermos qual o objetivo de estarmos aqui. Mas o Livro dos Espíritos, na questão 132, nos traz como resposta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. É exatamente esta questão que Deus nos impõe para que possamos atingir a perfeição. Para uns é uma expiação, para uns nós poderíamos traduzir para a maioria, porque ainda não conseguimos atingir a plenitude. E para esta minoria seria a perfeição. Mas é preciso galgar vários degraus nessa estrada que nos leva ao Pai, a fim de podermos exatamente atingir esta perfeição. Então, neste passo a passo de reconhecimento de que estamos em um mundo de provas e expiações e que necessitamos trabalhar assiduamente, com esforço e boa vontade, para poder levar muito mais rapidamente o nosso planeta ao estado de regeneração. E nesse processo de expiação, envelhecidos ou não, teremos que passar pelas dores físicas, pelas dores morais, como apontado ali no livro O Céu e o Inferno, no seu capítulo 7º, no item 18º, que quando cometemos algum delito, é preciso passar por 3 estágios: o arrependimento, a expiação e a reparação. Quando fazemos algo, cometemos algo de maneira equivocada na nossa existência, não basta simplesmente se arrepender daquilo que fizemos. É claro que este é o passo inicial. Só que fazemos algo de errado e nem sempre esse arrependimento chega de imediato. Por quê? Ainda não adquirimos a consciência do ser espiritual que somos.
Então, até levar o tempo deste arrependimento, estaremos em sofrimento. Mas arrepender não basta. É necessário realmente chegar nesta segunda etapa, que é a expiação. Então, essas dores físicas e morais, muitas vezes se apresentam durante o processo de envelhecimento, que se acentua algumas das doenças, muitas elas de natureza crônica. E nós observamos que os idosos, eles costumam muitas vezes exacerbar aquilo que eles estão a sentir, muitas vezes como forma de chamar a atenção para que ele está ali, que ele precisa da sua presença, que ele necessita do seu afeto. Não que ele não esteja a sentir nada, mas observa-se na prática de que muitas vezes ele está trazendo algo muito superior a que de fato ele está sentindo. Então, neste processo de expiação, ele pode ter mais prolongado ou mais suavizado, conforme seja a sua aceitação. Porque há algo que nós não podemos fugir, que se refere à lei de causa e efeito. Então, a gênese das nossas doenças, elas acontecem exatamente porque existe uma lesão em nosso corpo perispiritual. Esta lesão, esta marca, ela vai se projetar em nosso corpo físico. Mas na medida que as nossas ações são voltadas para o bem, para o amor, para esse auxílio ao próximo, nós podemos estar diminuindo as dores do processo de adoecimento. Nós poderemos estar auxiliando a nós mesmos a atravessar esta etapa, seja no envelhecimento ou não, tendo esta consciência de que tudo passa. Nós lembramos, então, dizendo isso, do nosso saudoso tio Nilson, quando ele está, tio Nilson, presidente lá do centro, durante muito tempo da sua existência, lá na Mansão do Caminho. Então, ele dizia que tudo passa, só o amor permanece. Ou seja, aos 89 anos, ele perguntando a nós, aqueles que estavam constantemente ao seu lado no processo de internação, o que Deus queria mostrar a ele e ele aprender com aquela experiência de chegar ao final da sua vida em cima de uma cama, sem poder andar, e com uma lucidez, com a clareza de propósitos que muitos não conseguem quando chegam a esta idade. Então, este reconhecimento de que chegando àquela fase com determinadas limitações tem um propósito, tem um sentido, é preciso trazer para a nossa consciência. E muitas vezes nós não temos esta consciência de que a doença, de que o desafio, de que a dificuldade, ela faz parte do processo que é inerente a cada um. Então, envelhecer com Jesus é ter consciência de que as nossas enfermidades, elas procedem do Espírito. Então, é preciso trabalhar, lançar as boas sementes ao solo, para que possamos construir um processo de envelhecimento saudável e feliz. E esta construção, ela não começa quando atingimos a terceira idade, que no nosso meio significa pessoas que chegam aos 60 anos de idade, porque estamos considerando um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, pensar neste processo, que é preciso de um trabalho constante, significa que esta educação para o envelhecimento tem que iniciar desde quando nós estamos com as nossas crianças, com os nossos jovens. Na semana passada, nós estávamos em uma atividade com os pais das nossas crianças da evangelização,
e nós falávamos desses grandes desafios que o mundo virtual está trazendo para as nossas crianças. E uma mãe que tem 2 filhos de 6 e 8 anos nos colocou que os filhos tinham ganhado um tablet e que aquele tablet havia quebrado. Quando ela chegava do trabalho, as crianças corriam para pegar o celular na bolsa dela e ficar jogando. Então ela estava muito triste, porque disse que antes, quando ela chegava em casa, depois de um dia de trabalho, os filhos corriam para abraçá-la, para beijá-la, e que hoje eles correm para pegar um celular na bolsa, para jogar. Então, onde reside o valor de um pai, de uma mãe, de sentir falta, se nós não trabalharmos estas crianças para poder ter esse sentido, este significado, este valor da maternidade e da paternidade, nós não estaremos construindo seres conscientes para o seu processo de envelhecimento. Porque uma mãe jovem que chega depois de um dia de trabalho e não consegue receber o afeto do seu filho, há algo errado no processo de educação, que muitas vezes os pais não se dão conta de quando foi que começou aquela dificuldade no processo. Então, não podemos deixar passar situações como essas em vão, invisíveis, sem se dar conta, neste momento, na ocorrência. E a partir de nossa sinalização, de nossa tomada de consciência, é quando vamos realmente estar despertos para esta realidade e procurando educar os nossos filhos para que eles também desenvolvam a afetividade. Porque esta lei de amor, que é o resumo da doutrina de Jesus, precisa fazer desabrochar nos corações da humanidade. Nós temos essa centelha do amor dentro de cada um de nós, porque somos filhos de Deus, da criação divina. Se Deus é amor, este amor está dentro de cada um de nós. E o amor, a sua base, ela vai estar na família. A família é a base sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade, conforme colocado no prefácio do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Então, é esta base que vai constituir uma sociedade mais amorosa ou uma sociedade mais violenta, porque aquilo que se apresenta na sociedade nada mais representa do que aquilo que está sendo apresentado no núcleo familiar que constitui aquela sociedade. E nós temos um caso interessante que se passou em uma escola americana, de uma criança que chegou à 5ª série e a professora, diante da sala de aula, nos primeiros dias de aula, chegou para aquelas crianças e disse que gostava de todas sem distinção. Mas quando a professora fez aquele comentário, ela própria se deu conta de que tinha uma criança que era diferente naquela sala de aula. Aquele menino se chamava Ted. Então, na medida que ela foi lendo a ficha individual de cada criança, que era necessário passada de ano a ano, ela deixou a ficha de Ted para ler por último. E foi se dando conta do processo que aquela criança foi passando para chegar àquele momento diferente. Então, na ficha do primeiro ano daquela criança, tinha relatado pela professora que ele era um menino exemplar, que ele era muito amigo dos seus colegas, que tirava excelentes notas e que todos gostavam da sua presença e faziam questão de ficar junto com ele. A professora do segundo ano já trouxe um relato de algumas dificuldades que Ted passou a apresentar
exatamente pelo processo de adoecimento que chegou até a sua mãe. No terceiro ano, vem um relato da professora de que a mãe de Ted havia falecido. E após este falecimento, ele passou a não demonstrar interesse pela escola, interesse pelo aprendizado, interesse por estar na convivência com os seus colegas. Na ficha da professora do quarto ano, a anotação de que o pai não dava atenção àquela criança. Ele não tinha qualquer estímulo para ir à escola. Mas, apesar de todas essas dificuldades, aquela criança chegou à quinta série. E depois de ter feito este relato, a professora começou a sentir uma compaixão e até a ver determinadas atitudes que aquelas crianças tinham com relação a ele, de exclusão, porque muitas vezes ele chegava mal cheiroso, mal vestido, despenteado. E é claro que crianças, percebendo isso, não vão querer estar em contato com aquela que apresenta, que tem esta aparência. Mas também a professora se lembrou de um pequeno detalhe, que no Natal todas as crianças sempre dão presentes às professoras. E naquele ano, ora, uma escola americana, o ano inicia no segundo semestre e vai terminar no primeiro semestre do ano seguinte. Então, no Natal, quando todas as crianças daquela sala lhe haviam dado um presente com laços bonitos, com papéis os mais bonitos, Ted lhe chegou com um presente embrulhado em folha de papel de padaria, onde dentro tinha uma pulseira faltando pedras e um frasco de perfume que já tinha sido usado. Ela abriu o presente na vista de todas as crianças. E quando abriu este presente, o que aconteceu com as crianças? Começaram a dar risada, a falar daquele tipo de presente. E ela, se dando conta do que estava acontecendo, pegou a pulseira, colocou no seu braço. Pegou o perfume e colocou na sua face. Com esta manifestação, Ted já começou a olhá-la de maneira diferente. E neste dia, ela deixou que todos saíssem e foi conversar um pouco com ele. E no final da conversa, ele disse: "A senhora está tão cheirosa como a minha mãe ficava." Este foi o diferencial de afeto demonstrado pela professora e que possibilitou uma maior aproximação para que aquele ser pudesse ser diferenciado a partir de então. Ele terminou a quinta série como o melhor aluno da sala. Um ano depois, escreve para ela e diz que ela havia sido a melhor professora que ele havia tido. Consegue concluir o segundo grau e recebe uma carta de Ted lhe dizendo: "Você foi a melhor professora que eu já tive na minha vida." Passaram-se os anos, eles continuaram mantendo correspondência e ela recebe um convite para o casamento dele. Vai ao casamento usando a pulseira faltando pedras e o perfume que havia ganho dele, porque ela tinha deixado aquilo como uma recordação daquele aluno que fez com que ela pudesse aprender e vivenciar realmente o sentimento de amor. E quando foi abraçá-lo, parabenizá-lo por ele ter chegado até aquela condição, ele ao seu ouvido lhe disse: "Obrigado por reconhecer em mim alguém que tinha possibilidades. Se você não tivesse reconhecido isso, eu não chegaria a ser quem eu sou hoje." E ela lhe diz: "Mas foi você que me fez aprender que é possível amar e fazer a diferença." Então, nós temos esta possibilidade, enquanto seres filhos de Deus, em processo de amadurecimento, de fazer esta diferença
perante a vida das pessoas, de trazer este Evangelho de Jesus, sinalizando que é possível amar, que é possível ser feliz, que é possível viver as adversidades. Mas depende de cada um de nós. Depende de como vamos estar nos comportando perante as experiências de vida que estamos a vivenciar, que se apresentam diante de cada um de nós. Chegamos à casa espírita, vamos assistir uma palestra. Muitas vezes nós não aproveitamos a vibração da casa espírita, o trabalho que a espiritualidade está desenvolvendo durante a nossa chegada, durante o momento da palestra, ao término, enquanto ainda estamos nesse processo de convivência. Então é preciso aproveitar todos esses instantes, nos libertando da maledicência, da calúnia, daquilo que é a negatividade e que não vai agregar valor para a nossa vida. A partir do momento que recebemos algo para as nossas existências que não estava programado e que não é significativo para nós, que nos ocasiona dor, temos que pensar o que aquela situação está querendo sinalizar para a minha existência. O que eu preciso aprender na minha vida para poder sair vitorioso desta jornada. Porque se não conseguirmos atingir tudo quanto foi proposto para nós, teremos que retornar para refazer esses caminhos que foram percorridos equivocadamente. E tem algo que é muito peculiar no nosso processo evolutivo, que antes de reencarnar, estaremos recebendo uma cota de fluido vital para viver durante um determinado período de tempo, digamos que 70 anos. E isso significa que vamos adentrar ao período de envelhecimento. Mas se as nossas ações, elas não são compatíveis com aquela cota de fluido vital que recebemos, estaremos antecipando o nosso retorno para o mundo espiritual. E neste antecipar, nós deixaremos pendente 10 anos, 20 anos, 15 anos, que deveríamos ter vivido, que deveríamos ter experimentado o processo de envelhecimento e não vivenciamos na nossa experiência. Então, temos que trazer Jesus para as nossas vidas, porque Ele é que vai fazer com que possamos tecer os fios da nossa existência para que tenhamos esta arte em nosso processo de envelhecer. Jesus havia dito: deixe brilhar a sua luz. Cada um de nós tem uma luz interna que é preciso fazer brilhar aonde nós estejamos. Se olharmos para o céu, vamos ver infinitas estrelas. Cada uma daquela estrela pode estar sendo representada por cada um de nós que aqui estamos e que fazemos parte deste contexto da humanidade. Então, é preciso se desvencilhar destas amarras que ainda nos mantêm vinculados, presos ao nosso primitivismo. É preciso reconhecer e tomar consciência verdadeiramente de que somos espíritos em processo de amadurecimento. O amor, ele é a essência da vida e é através desta essência que nós vamos conseguir atingir a plenitude. Então, o que é que falta dentro das nossas vidas para poder fazer desabrochar esta chama do amor que reside em nosso íntimo e fazer brilhar esta luz conforme foi dito por Jesus? Deixe brilhar a sua luz, porque Ele é o bom pastor
E o bom pastor, ele sabe como conduzir as suas ovelhas. Jesus havia dito aos seus discípulos que cada um deveria sair junto com o outro, ou seja, de 2 em 2, para fazer a pregação da hora nova. E nós estamos aqui com esta possibilidade de utilizar a nossa palavra, os nossos bons pensamentos, para poder pregar esta boa nova e viver este evangelho durante o período que nos foi confiado, que nos foi proporcionado através desta entrega de fluido vital. Vamos ter as nossas diferenças nos diferentes cenários nos quais estejamos imersos, porque isso faz parte da evolução, do processo de amadurecimento de cada um. E nessas diferenças é preciso deixar extravasar este amor que está dentro de nós. Há diversos relatos na história da humanidade de pessoas que transitaram buscando exercer esse amor na sua plenitude. Santa Mônica, ela vivia o martírio de um casamento muito infeliz e tinha um filho que se chamava Agostinho. Era rebelde, era vulgar, mas ela conhecia a Jesus. E por amor a Jesus, durante 27 anos, Santa Mônica orou para a conversão do seu filho. Quando ele realmente se tornou cristão, ela sabia que a sua missão havia sido cumprida e fez com que ela se desligasse de toda aquela problemática e veio a desencarnar. Maximiliano Kolbe, ele era um sacerdote polonês que viveu no campo de extermínio e, em um determinado dia, foram selecionados aqueles que iriam para as câmaras de gás. Ele estava em uma fila onde os nazistas olhavam e diziam: você vai, você não vai. Quando ele viu que um companheiro e amigo estava designado para ir à câmara de gás, ele chegou para o soldado e disse: deixe ele ficar, eu vou no lugar dele. Que movimento é esse que faz com que um indivíduo ele chegue à morte em detrimento de outro que poderia ter sido levado? Mas temos também um relato muito interessante no livro Atitudes Renovadas, onde Joana de Ângeles traz que um sábio, um monge tibetano, ele estava passeando por diversas aldeias na China e chegou em determinado local e viu uma multidão muito inflamada e tomou conhecimento que era um jovem que havia sido acusado de roubo e que deveria morrer. Mas a morte era uma morte muito trágica, porque eles haviam queimado um ferro, onde a pessoa seria colocada em cima daquele ferro e em poucos minutos estaria morta. Então, quando ele tomou conhecimento e viu aquele rebuliço, ele procurou o indivíduo que havia determinado aquela pena de morte e disse: mas não foi ele que roubou, quem roubou fui eu devo morrer. Então aquele homem que sabia que ele não tinha sido o autor do roubo perguntou: você sabe a pena que ele está destinada? Ele disse: sei. Estou aqui para cumprir a pena do roubo que eu cometi. Então, que sentimento de altruísmo acomete um indivíduo que não conhecia o outro e resolve tomar o seu lugar, tomar a sua frente, porque aquele jovem chorava dizendo que era inocente, de que ele não tinha roubado. E ao ouvir aquela manifestação, ele se sentiu condoído por aquele jovem e tomou a sua frente. Louis Pasteur, mesmo ele estando enfermo, ele não descansou enquanto não descobriu a vacina contra a raiva humana,
que desencadeou a descoberta de outros vírus que eram destruidores do organismo. Mas nós temos o exemplo de um grande cientista, Albert Einstein, o físico alemão que trouxe inúmeras descobertas na área científica e declarou que a quinta força do universo era o amor, que o amor era a centelha de Deus. Mas na medida que os indivíduos emitiam ondas de amor, eles estariam recebendo ondas de paz que estariam ali envolver. Então, quantos heróis, quantos mártires na humanidade conseguiram viver este sentimento em sua plenitude e saber, através desse movimento de abnegação, descobrir que poderia ser feliz, que poderia vivenciar a felicidade através dessas atitudes que se tomava perante a vida. Então, nós estamos sendo conclamados a descobrir esta arte no nosso processo de envelhecimento. E tudo com Jesus fica muito mais fácil. Quando nós abrimos a porta do nosso coração e permitimos que Ele penetre, que Ele faça morada e que Ele possa nos possibilitar a vencer os nossos desafios, a enfrentar a todas as adversidades que a vida está a nos apresentar, mantendo a nossa consciência tranquila. Envelhecer com arte e a arte de envelhecer com Jesus nos conclama nesta noite a dois movimentos. Temos muito mais a movimentar, mas o movimento da nossa conduta mental e o movimento do amor. Nós estaremos refletindo, meus irmãos, o que eu preciso fazer a partir de agora para que eu possa contribuir com o meu processo de envelhecimento e o processo de envelhecimento de todos que estão ao meu redor, sejam eles familiares, sejam eles amigos, sejam eles colegas de trabalho, para poder transformar esta onda de violência que estamos vivendo, essa onda de animosidade, essa onda de mal-querer das pessoas nas suas relações, nos seus desafetos. Depende de cada um de nós. Estamos a cada dia, a cada instante, a lançar sementes no solo das nossas existências. Todas as sementes que nós estamos a lançar, em algum momento estaremos colhendo os frutos. Esses frutos podem ser frutos doces ou podem ser frutos amargos. Se forem frutos amargos, nós teremos que prestar contas desta colheita amarga através daquilo que estaremos a vivenciar, das nossas dores físicas, das nossas dores emocionais. Então, vamos lembrar de um convite que Dona Joana de Ângeles faz no livro Convites da Vida, capítulo Convite ao Evangelho. Só há uma alternativa: seguir a Jesus ou ficar transtornado. O que é que nós desejamos? Atormentar-se ou seguir a Jesus? Certamente ninguém aqui quer viver com tormentas, com ansiedades, com aflições. O convite está posto: seguir a Jesus. Então, cabe a cada um de nós fazer a nossa escolha, porque temos o nosso livre-arbítrio. Neste livre-arbítrio, estaremos fazendo escolhas que são certas ou estaremos fazendo escolhas que são equivocadas. Mas certamente todos nós que já
conhecemos e compreendemos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, temos a convicção de que a escolha certa é seguir a Jesus. Então, ele nos convida nesta noite, mais uma vez, como ao longo da nossa existência tem nos feito este convite para segui-lo. E diante das dificuldades, dos nossos tropeços, das nossas quedas, jamais nos apartemos da oração, que é este canal de comunicação que vai nos manter eternamente neste fio de contato com a espiritualidade, com o mundo superior. Então vamos resgatar este espírito que somos, se ainda não resgatamos, e viver o convite do Evangelho de Jesus, para que pouco a pouco possamos diminuir as tormentas da nossa existência, para que possamos vivenciar cada vez mais momentos de felicidade, momentos que nos conclamam a estar mais próximos deste Mestre que nós já conhecemos lá atrás, que nós já estamos a cada dia deixando que Ele penetre nas fibras mais íntimas do nosso ser, mas ainda temos algo de material que momentaneamente nos afasta e nos faz tomar de volta este caminho. Então estar estabelecendo as nossas metas, estabelecendo os nossos propósitos com esta convicção de que não estamos a sós. E que mesmo quando envelhecidos, quando o processo da doença toma conta, quando já estamos muitas vezes em situações de terminalidade da existência, não perdermos esta consciência de que a vida no corpo é transitória, de que a nossa verdadeira vida é a vida do espírito no mundo espiritual. Então, acreditemos nisso que estamos a ouvir constantemente, que estamos a ler nestes livros, e deixar que Jesus, caminho, verdade e vida, seja uma luz no caminho de todos nós, e que possamos cada vez mais fazer desaparecer as trevas que ainda carregamos, porque como estamos encarnados, isso significa que temos algumas imperfeições que se apresentam como as trevas da nossa existência. Mas esta convicção de Jesus vai fazer com que cada vez mais esta noite escura vá desaparecendo da nossa existência, e que o dia ensolarado seja muito mais vivido e vivenciado por cada um de nós. Estamos possibilitando ao nosso ser uma escolha, um grande desafio. Saberemos que diante de qualquer caminho que venhamos a escolher, teremos muitas adversidades, teremos muitos desafios, sem esquecer que ainda temos os nossos inimigos que estão lá no mundo espiritual, os nossos desafetos, que não esquecem de nós e que continuam investindo para que não tenhamos o sucesso. No momento do envelhecimento, onde a proximidade da morte ela fica mais na mente daquele que já chegou à terceira idade, é um momento também de reflexão, de revisão de tudo quanto fizemos na existência e de reconsiderar aquilo que ficou pendente e que é necessário fazer um movimento para tentar, quem sabe, apagar aquela raiz, aquela árvore que plantamos que não vai dar bons frutos, porque nunca é tarde para recomeçar. Quando nós vemos pessoas de 80 anos se formando em direito, pessoas de 70 anos que iniciam a faculdade, nós estamos vendo naquele ser
um desafio, uma busca, uma procura, e nós precisamos também estar fazendo lançando esses desafios para a nossa existência. Muitas vezes ouvimos queixa de pessoas idosas que ficam aguardando dos filhos uma atenção exagerada, porque o filho nem sempre pode estar 24 horas ao lado daqueles pais. Mas também não podemos esquecer, como está lá no Evangelho, honrai vosso pai e a vossa mãe, que não pode querer que os pais que já são enfraquecidos e idosos, eles sejam os que vão sustentar os seus filhos jovens e fortes. Para finalizar, nós vamos lembrar a parábola do filho pródigo, onde aquele pai idoso com 2 filhos foi abandonado por um filho que queria viver as suas aventuras. Ele saiu e largou seu pai sob o cuidado do seu irmão. Só que aquela aventura, ela durou pouco tempo e ele perdeu tudo quanto ele tinha levado. Chegou um dia que, na sua reflexão, ele achou que era o momento de retornar. Mas aquele filho que não havia abandonado seu pai, que esteve presente durante toda aquela fase em que o outro esteve ausente, não gostou quando seu irmão chegou e foi recebido de braços abertos pelo seu pai. Mas aquele idoso, que já tinha uma consciência plena em torno da vida, virou para ele e disse: você não tem razão de ter ciúmes do seu irmão, porque ele estava morto para a vida e reviveu. E nós precisamos estar de braços abertos para receber este filho que morreu e ressuscitou. Então, esta parábola deve estar em nossas mentes, porque às vezes nós nos queixamos como filhos, como pais, de determinado comportamento, determinada atitude, que não somos nós que vamos estar a julgar. Esse tribunal, essas contas, todos nós estaremos prestando ao nosso Pai quando chegarmos do lado de lá. E certamente desejamos um saldo positivo para as nossas existências. Como o Espírito não involui, a marcha é ascensional, certamente cada um de nós terá um saldo positivo ao término da existência. Só que o nosso desejo é que esse saldo seja muito positivo, para que tenhamos créditos e sejamos capazes de participar da elaboração do nosso retorno, onde teremos menos dificuldades, conforme tenha sido a nossa conduta, a nossa caminhada na nossa existência. Lembrando de Dona Joana de Ângeles, quando ela disse no início que envelhecer era uma arte. Vamos trabalhar essa arte na nossa existência, jamais se apartando de Jesus e achando que poderemos ter essa arte sem trazer Jesus para que Ele esteja constantemente na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa existência. Que o Mestre Jesus derrame sobre cada um de nós, derrame sobre este ambiente o teu infinito amor, a tua infinita misericórdia, que saiamos daqui renovados, imbuídos de novos propósitos, com a certeza de que o dia de amanhã será muito melhor do que foi o dia de hoje, que estaremos levando esta bandeira do Evangelho para a nossa caminhada diária e constante das nossas existências. O amor de Jesus é pleno. O amor de Jesus é incondicional. Então vamos trazer este amor que momentaneamente ficou esquecido
apartado dos nossos corações, das nossas existências. Queremos ser esse discípulo fiel de Jesus e ainda não alcançamos, mas certamente temos a lucidez, temos a clareza de trilhar os passos, os caminhos que iremos percorrer para cada vez mais atingirmos mais rapidamente esta plenitude que tanto desejamos. Lembrando dessa centelha de amor que jamais poderá apagar do nosso íntimo, mediante todas as situações adversas, qualquer coisa indesejável que venha a acontecer, a memória, a mente, nunca pode estar apagada da figura do nosso Mestre Jesus, que nos ama incondicionalmente, e que o amor do nosso Pai Celestial, da nossa Mãe Maria Santíssima, possa também abrilhantar os dias da nossa existência, trazendo-nos a convicção de que seremos vitoriosos ao final da nossa jornada, chegando à terceira idade ou não chegando a ela. Porque o que vale em cada um de nós é a consciência que temos dos nossos atos, daquilo que estamos a fazer no nosso dia a dia. E se estamos na casa espírita, muito mais cobrarão de nós pelas nossas ações, porque já temos o conhecimento que nos é fornecido através das palestras, através dos seminários, através dos livros que estão disponíveis, através dos CDs que estamos a ouvir, através dos DVDs que estamos a assistir. Então, a nós, muito está sendo dado, e certamente muito nos será pedido para que tenhamos a firmeza, tenhamos a coragem, tenhamos a perseverança de persistir com confiança, porque a meta será alcançada. E a meta de cada um de nós é a plenitude. E essa plenitude chegará cedo ou tarde, ao longo das sucessivas reencarnações que ainda estão por vir, mas ela chegará. E no momento que um atingir a plenitude e outro não, nós somos os responsáveis para estender as nossas mãos e estar buscando os nossos irmãos, porque cada um de nós faz parte dessa imensa família que é a família universal. E neste exercício do amor pleno, nós estaremos saindo deste mundo egóico, deste mundo que só pensa em si, para ampliar esta visão de mundo e atingir esta vivência do amor e da família universal. Saiamos daqui confiantes e inebriados deste amor de Jesus que cai neste ambiente como pétalas perfumadas e que vai povoar o jardim das nossas existências. O nosso padrão de pensamento, quando visitamos um jardim, vai estar extravasando, exteriorizando o perfume das rosas e as rosas. Mas se o nosso padrão de pensamento, ele atinge um pântano, então nós estaremos também extraindo os odores daquele pântano. Estamos aqui inebriados pela presença de Jesus. Então, continuemos com esta força, com esse vigor, e certamente o dia de amanhã com Jesus será muito mais fácil. As lágrimas que já derramamos até então,
elas serão apagadas da nossa mente, porque estaremos traduzindo em lembranças de alegria, em lembranças de amorosidade, em lembranças de boas ações que estamos fazendo em nossa vida, principalmente com relação ao acolhimento aos nossos idosos, aos idosos que estão colocados nos asilos, que estão abandonados nas ruas e que precisam também da nossa assistência. Porque imaginem vocês o que significa para uma pessoa não ter mais a presença dos seus afetos e estar no meio de desconhecidos. Nós não gostaríamos disso, mas muitas vezes, em momentos de solidão da nossa vida, nós esquecemos que poderíamos estar melhorando a nossa solidão se fôssemos lá visitar aquele asilo que tem tantas pessoas carentes de afeto, e assim estaria fazendo Jesus se naquela época existisse esses locais onde as pessoas de idade são colocadas e segregadas deste sentimento da afetividade. Agradeço a atenção de todos e peço a Jesus, reitero a Jesus esse pedido para que nunca se aparte de cada um de nós e esteja a nos enviar essas emoções, este amor em plenitude, para que nos sintamos renovados e fortalecidos na certeza de que estamos no caminho certo. Muito obrigada e que Jesus nos envolva e nos abençoe.